no livro de Miqueias. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Miqueias, capítulo 6, versículo de 3 a 8. Amém? Pueblo mío, que te he hecho? Em que te he molestado? Responde contra mim. Porque te hice subir da terra do Egito, e da casa de servos te redimi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Pueblo mío, acordate, a hora que pensou Balaque, rei de Moabe, e que respondeu Balaã, filho de Beor, desde Sitim hasta Gileal, para que conozca a justiça do Senhor. O que me chamou a atenção que Deus habla: pueblo mío, em que te tenho molestado? Porque você anda assim? E por que Deus pensa dessa maneira com nossas vidas? Porque há uma palavra que muitas vezes nós passamos por algum momento em nossas vidas que não se concretiza um sonho, ou não se concretiza um projeto, e nós perguntamos para Deus: por quê? Por que Deus não hecho isso? A palavra porquê é uma interrogação. E nós estamos interrogando a Deus na sua plenitude, na sua grandeza. Por que não hecho isso que nós queríamos? Porque o Senhor não fez aquilo que teníamos sonhado, aquilo que tu tenias prometido. Por quê? E isso enoja o próximo. Deus fica pensando: por que nós estamos enojados com Ele? Por que nós tomamos essa interrogação com Deus? Não? Deus não se agrada dessas coisas. E Deus pergunta: o que eu he hecho? Eu he hecho tantas coisas buenas para você. Essa palavra foi em Miqueias há 770 anos antes de Cristo, ou seja, há 2770 anos. E a palavra é viva, a palavra é atual, né? Porque Deus está falando com o povo do Egito, com o povo de Israel, o seu povo, e hoje Deus está falando com nós outros. Quando muitas vezes nós chegamos para Deus e perguntamos: Deus, por que não hecho isso? Por que não vem essa bendição? Por que passei essa enfermidade? Por quê? E por quê? E por quê? E Deus fala: por que você está enojado comigo? Isso tudo é murmuração. E a palavra murmuração tem a raiz da onde? Murmuração. Lá vem daí. Porque é uma reclamação. Nós ficamos murmurando muitas vezes para Deus, né? A definição da palavra murmuração é ato de falar mal de alguma coisa, ou você não está contente com as coisas que passam, e isso nos afasta da presença de Deus verdadeiramente. Em livro de Judas 1,16 fala: esses são os que queiram de todo o criticam, andando segundo seus próprios malos desejos. Sua boca habla arrogância, adulando as pessoas para sacar proveito. A murmuração, ou perguntar por quê para Deus, há uma relação com o egoísmo. E quem foi egoísta conforme Deus quis? Satanás. Isso nos afasta da presença de Deus. O egoísmo é uma vontade de nós outros, não é a vontade de Deus. Como é o Padre Nosso? O Padre Nosso que está em céu: seja feita a sua vontade. Nós clamamos a vontade de Deus sobre nossas vidas, e nós queremos fazer a nossa. Parecemos aquela criança que vemos. Isso já passou comigo, tá? Já tive um momento assim, de ver um foguete, ou ver alguma coisa que eu desejo, e pido para o meu padre: e padre, vê que eu não mereço, não é a hora de entender.
e eu fico aborrido. Como a criança que não ganhou o regalo no momento que quis. Aí fico com o semblante barra, triste, ofendido com o meu padre. Meu padre falou, não é essa hora ainda. Todavia não és o momento de você ganhar esse regalo. E é assim com Deus. Muitas vezes nós queremos, nós porque vinimos na igreja, ou que fazemos as coisas de Deus, que estamos preparados para certas bendições ou certos momentos para que Deus pueda nos regalar as coisas. Teremos que ter sabedoria, teremos que ter conhecimento da palavra, não sermos murmuradores, não sermos. Vocês conhecem aquele de burro, acho que é rabugento, que fica. É assim que nós somos com Deus. Muitas vezes Deus não hace as coisas, não conseguimos e começamos a reclamar das pessoas, reclamar da vida. E isso nos tornamos as pessoas amarguradas, tristes, porque estamos sempre reclamando. E desobedecer é rebeldia. Então, o pastor Diego está predicando uma série de temas e está falando sobre rebeldia, de desobediência de Deus. E desobediência é que nós negarmos a Deus, O pastor Júlio César predicou para nós aqui outro dia sobre um tema em 2 Timóteo 2,12. Eu quero compartilhar um pedacinho desse. 2 Timóteo, de 2, 11 a 13, que habla o seguinte: palavra fiel, que se somos mortos com Ele, também vivemos com Ele. Se sofrimos, também reinamos com Ele. E se negarmos, a Ele também nos negará. Eu fiquei pensando, quem nega a Cristo são as pessoas que não conhecem a Cristo. Quando o pastor ministrou aqui, fiquei meditando nisso. Se eu não como uma certa comida, se eu nunca provei um locro de galinha, como que eu vou saber se é porco ou não? Eu posso falar pela aparência que não me gusta, mas não que eu não coma. É diferente. A partir do momento que eu prove e não me guste, eu posso falar, não me gusta. Mas até o momento em que eu não conozca o locro de galinha e coma e prove, eu não posso falar que não me gusta, porque eu não conosco. E é no mesmo com as pessoas. Aí me veio, pensando, meditando, as pessoas assim, as pessoas que são ateus negam a Cristo. Não, as pessoas que são ateus não conhecem a Cristo. As pessoas de outras seitas, religiões, não conhecem a Cristo. Quem conhece a Cristo sou eu. E quando nós negamos aqui a palavra, quando nós negamos a Cristo, quando não hacemos as coisas que Cristo nos ensina. Então, negar a Cristo é você virar as costas para as coisas de Deus, virar as costas à desobediência, à murmuração. Isso é negar a Cristo em nossas vidas. Nós temos que conhecer e fazer e viver a palavra. A palavra que fala, palavra fiel. Se somos mortos, também viveremos com Ele. Se sofrimos, também reinaremos. Mas se negarmos, Ele nos nega. Mas Cláudio, eu sou cristiano, eu não nego a Cristo, mas as nossas atitudes sim. Porque muitas vezes nós negamos as pessoas, nós falamos mal, nós não ajudamos, e isso, as pessoas veem Cristo em nós. De repente você tem uma atitude não cristã, você está negando a Cristo para aquela pessoa, e aquela pessoa fala, esse é cristiano, esse Cristo que ele quer, eu não quero. Mas Deus é poderoso, é grandioso para nos perdonar. Ele fala no versículo seguinte, se formos infiéis, Cristo permanece fiel. Não se pode negar a si mesmo. Mas no momento que nós nos arrependemos,
enxergarmos os nossos erros, que nós erramos, que nós pedimos perdão a Deus, porque Ele mesmo sendo infiéis, Ele é fiel para nos perdonar. Então Deus é um Deus de amor, Deus de glória e Deus de graça. Mira que Deus falou aqui em Miqueias, no texto, não? Que Ele habla. Vocês, por que você tem molestado comigo? E aí ele explica, porque eu me fiz você subir da terra do Egito. O que é subir da terra do Egito? Sair da escravidão. Nós estávamos no mundo e Deus nos sacou da escravidão do mundo. Ele fez nos acercar, ele deu para o povo Moisés, Arão e Maria. Quem são essas pessoas? O que eles eram, essas pessoas? Moisés era o libertador, libertou o povo. Arão era o sacerdote, Maria era profeta. Quem são essas pessoas em nossas vidas hoje? Jesus. Jesus é o nosso libertador, nosso sacerdote, nosso profeta. É Ele que nos libertou, Ele que nos trouxe a vida. E Deus está falando. Se recorda de Balaque, rei de Moabe? Balaque era um rei que ficou amaldiçoando o povo de Israel. Ficou maldicendo o povo de Israel. E Balaão era um profeta contratado para amaldiçoar. Mas ele não conseguiu, porque Deus não o permitiu. E assim Deus age com nós outros. As pessoas maldicem a nós outros, mas Deus Ele nos protege. Porque nós somos um povo escolhido, um povo amado do Senhor. E por último Deus fala, lembra de Sitim, hasta Gileal, para que conosca a justiça do Senhor? Sitim foi um acampamento, ou seja, Vale das Acácias, quando o povo estava vindo, o povo ia entrar na terra prometida, eles pararam no último local, antes do rio Jordão, e lá eles miraram a terra prometida. Então eles acamparam nesse local e ficaram observando a entrada, o momento que iam entrar naquilo que Deus tinha prometido para eles. E depois, um outro acampamento, que é o Gigal, quando eles atravessaram a terra, atravessaram o rio Jordão e acamparam e falaram, agora estamos na terra prometida. E representa o quê? Nós outros em Cristo, enquanto nós conhecemos a Cristo, atravessamos a morte e ressurreição com Cristo, e estamos na terra prometida. Então temos uma terra prometida. Deus está falando assim, por que vocês se molestam comigo se eu echo todas as coisas com vocês? Eu dei o melhor da minha terra para vocês. E vocês se peleiam em desobediência, em murmurações, em porquê, né? Porque na realidade, como eu falei, já falei muito porquê em minha vida. Eu entendi que a palavra não é porquê, não é interrogar Deus, mas a palavra é para quê. Deus, para que passou isso? Por que me quedei enfermo? Para que eu não consegui essa bendição? Para que tive essa dificuldade em minha família? Para quê? Porque para quê é uma palavra, quer dizer, é uma finalidade para qual a intenção é diferente. É para que Deus vai me mostrar qual o caminho que eu tenho que fazer, como que eu tenho que passar por aquela situação, o que eu tenho que me arreglar para que eu consiga a bendição em Deus. Muitas vezes a gente não está preparado para aquilo que Deus tem para nos bendizer. Nós não estamos preparados para as provas, e muitas vezes temos que retornar um passo, 2 passos para trás, para recebermos as bendições de Deus. E quando nós negamos a Deus, podemos lá na igreja, né, tem um versículo muito famoso, em Mateus 7, 22, 23, que habla que nós profetizamos em tu nome sacamos demônio, em tu nome hicimos muitas grandezas, então lhes confessarei, nunca nos conheci, apartas de mim, adoradores de maldade. Porque nosso coração está lendo de coisas de vanidade, dos nossos desejos, da nossa carne.
E muitas vezes nós temos que colocar no altar de Deus, na nossa intimidade com o Senhor, esse momento, entregar as nossas dificuldades, as nossas peleias, porque nosso coração ainda está lendo de vanidade, lendo de orgulho. Porque é fácil falar, eu sou de Cristo, está cá na igreja, e minha irmã, meu querido, e lá fora hacemos coisas malas, não tenemos um verdadeiro testemunho, negamos a Cristo, negamos de uma maneira que muitas vezes nós não enxergamos. Então, muito importante nós outros fazer uma reflexão de nossas vidas, porque andar com Deus é amor, e nossa atitude é arrepender-se e perdonar. Pastor, aquela última canção que tocou, pode pôr aqui, não? Mire, muitas vezes nós fazemos coisas malas, mas Deus é maior. Eu estava escutando a canção, alabando, e Jesus tem um dom supremo, um dom que nós precisamos ter, é o amor, perdão. Por tu graça fomos perdonados, não há nada que pode ser, pois Jesus, tal como sou, me amas. O amor de Cristo, não importa como nós sejamos, nós temos que reconhecer aquilo que nós somos e falar: Deus, eu não quero enojar a Ti, Senhor, com minhas dúvidas, com minha maledicência, com minha murmuração, mas eu quero ser como sou e como Tu me amas. Ele nos conhece o profundo, nos conhece o interior. Teu amor não vai me deixar assim, porque desde o princípio Deus amou o mundo. O amor de Deus está com nós outros desde a fundação do mundo, e Ele até o último segundo de nossa vida, o último respirar, Deus está tentando nos salvar. É como as 99 ovelhas, Ele deixa 99 para nos buscar. Então muitas vezes nós temos que refletir, porque a pergunta por que para Deus? Quando nós passamos pelas peleias, passamos pelas dificuldades, pelas lutas, por que nós perguntamos a Deus por quê? Por que nós não perguntamos a Deus para quê, Senhor? Aprenda a perguntar, aprenda a meditar. Não é todo dia que nós vamos acordar bem, não é todo dia que vai estar bom, né? Mas a graça do Senhor, a graça de Deus, a misericórdia dele se renova todas as manhãs. E nós buscamos sempre estar com Ele, fortalecido na sua graça e na sua misericórdia. Não murmure a Deus. A gente fala: mas não estou murmurando para Deus, estou murmurando com as coisas. Não, quando você murmura com as coisas, está murmurando contra Deus também, porque Deus está provendo todas as coisas. Hoje você é filho de Deus, você está guardada pelo Espírito Santo, então as coisas têm que ser benditas em nossas vidas. Teremos que buscar a paz. Ele é fiel para estar com nós outros até o último instante, até o último minuto. Deus nos ama, Deus nos quer junto a Ele, e então quer que nós ficamos indagando a Ele. Ele tem muitas bendições em nossas vidas, tem muita direção. Irmão, o povo dele anda muito assim, querendo as bendições, não querendo agradar a Deus. E a palavra é: buscar sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós não buscamos as outras coisas, queremos a nossa justiça em primeiro lugar. Mas vivemos a justiça de Deus, a paz do Senhor em nossas vidas. E eu quero convidar vocês a se colocar de pé agora, para trazer uma oração.